Ora então, muito bem-vindos a esta bagaça. Hoje é a terça-feira, hoje não é ao vivo, hoje estamos aqui para falar de muitas coisas, para falar da dança das transferências, se calhar nem por isso, para falar da preparação das Assembleias Gerais que estão aí à porta, se calhar também um bocadinho disso, mas para falar também de algumas declarações de um comentador de televisão feitas num podcast de uma empresa de comunicação. Mas digamos que a declaração, no fundo, não é nada que nós apenas colocaram nomes na coisa que nós não tivéssemos já aqui falado neste nosso Carrega Benfica. Vamos nos deixar de converseta. Eu sou o José Carlos Soares, como habitualmente, estou acompanhado pelo José Barão das Neves e pelo Bruno Costa Carvalho e roda a vinheta. Eu sei que é um bocado abixanada esta do roda a vinheta, mas apeteceu-me. Foi para aí, hoje que eu estou virado, e pronto, e está feita a coisa. Meus senhores, sejam bem-vindos. Hoje, ah, vocês ouviram aqui o sumário da matéria dada. Começo pelo José Barão das Neves esta semana. Ah, Acabou o futebol, Zé, uma primeira voltinha antes de entrarmos à séria. Acabou o futebol, começou a silly season e se calhar despachamos isto que é o de menos importância, pelo menos para já, porque é a silly season, não esquecendo que vocês que estão a ver, que estão a acompanhar, coloquem o gosto. É importante colocarem o gosto, clicarem no gosto, partilharem a bagaça. Um, Se não são ainda subscritores, subscrevam o canal. É importante para nós. Zé, a Silly Season começou, não há papel que chegue para a quantidade de jogadores que se diz aí pela imprensa que se vai embora e que vêm e que vêm e que se vão embora e que ficam e que já não ficam. Enfim, perdoai-lhes, senhores que não sabem o que dizem. Boa tarde Bruno, boa tarde Zé, boa tarde a todos os que depois nos escutam. Eu confesso que há uns anos para cá tomei na altura, pedi ao meu médico de família um medicamento que me fizesse atravessar estes 3 meses quase de novelas mexicanas dos jornais desportivos. Depois dos jornais desportivos apareceram também aí uns outros sítios onde se tem exatamente a mesma postura, que é inventar entre comas, inventar ou ter pouco cuidado nas notícias que se dá. O Portugal tem 3 jornais desportivos diários e como tal, torna-se necessário que pura e simplesmente existam notícias essas nem sempre são as verdadeiras, mas que existam notícias, que se alimentem notícias. Aliás, há pouco via um comunicado do treinador que pura e simplesmente rescindiu lá em cima a norte, do advogado dele a dizer que as notícias todas que saíram durante a manhã em 2 órgãos de comunicação, mais concretamente no Jornal Record e no Jornal A Bola, era mentira. E portanto, mas alimentaram aqueles... Só o que vinha no jogo é que era verdade, não? Eu no jogo não vi, confesso que não vi, porque eu não vejo, de modo geral, tenho só no meu telemóvel, só tenho o Record e a Bola. Mas essas notícias alimentaram toda a manhã desses 2 jornais desportivos, dizendo que o senhor treinador tinha exigido uma indemnização se algum dos adjuntos ficasse no Futebol Clube do Porto. O advogado faz um comunicado dizendo que isso é mentira e até à data o Futebol Clube do Porto não repostou sobre esse aspecto, o que me parece também que é interessante, porque dá mais uma vez chega à conclusão que é uma notícia inventada. Agora é grave quando uma notícia inventada e sem fundamento tem esta difusão e tem, por isso, simplesmente este apoio de 2 órgãos de comunicação. Em relação àquilo que tu queres que eu fale, que foi a questão das declarações do Sr. Luís Vilar... Não, eu não estou. Eu às vezes eu pergunto-me que linguagem é que eu falo.
Mas Já me estás. se já queres falar nisso, Então, fala, pronto. não, 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 não. não. Repara, Tu aquilo é que que eu disse, lançaste não, essa não, ideia. não. Quando eu lanço Não. para ti, foi dizer, bom, sobre as outras coisas já lá vamos falar mais à frente, agora despachamos já esta história da silly season e das Então, transferências. para mim está Era despachado. só as transferências, mas era Está sobre o despachado. Está Benfica. despachado. Era sobre o Benfica, não era sobre os outros, mas não interessa, porque Por mim está eu despachado. por acaso também nem tinha visto ainda nada disso, dessa história do que é mentira, enfim, aquilo é tudo enfim. Meu caro Bruno da Costa Carvalho, é rapidinho, também não, a gente já sabe, todos os anos é a mesma coisa, com isto dos jogadores que saem, dos jogadores que entram, enfim, o que é que queres, se é que queres dizer alguma coisa, Quero. conhecendo como te conheço, és capaz de dizer isso não interessa nada, isto está mal feito, não devíamos começar por aí. Agora tiveste bem, Zé Carlos. E a única coisa que eu devo dizer é que eu vi um ruído enorme quando falava o Gebra das Neves e eu não sei de onde é que provém esse ruído, mas ele existia. Gostava só de alertar para esse facto. É Quanto à um questão... mau contacto só qualquer, que isto também tem a ver, sabes, com a estática e mais não sei o que, é um mau contacto, eu Tudo bem, estava aqui a tranquilo. tentar. Olha, só todo estava a avisar para que tu pudesses não ter reparado, mas de facto isso aconteceu. Quanto a esta questão, eu acho que isto cada vez é menos silly season e cada vez menos tem a ver com os jornais esportivos, até porque os jornais esportivos hoje em dia já não dão notícias nenhumas. As notícias são dadas nos sites e na televisão, nomeadamente na CMTV. Portanto, os jornais não podem ser responsáveis pela necessidade de notícias de transferências. Mas eu acho que neste caso tem relevância porque cada vez mais as épocas jogam nesta altura que agora chamamos silly season, mas se calhar de silly não tem nada, porque as transferências de hoje às vezes chegam aos 100 e ultrapassam os 100 milhões de euros, portanto são coisas muito relevantes para o futuro dos clubes, neste momento do Benfica. E eu acho que aqui, e só levando aqui um cheirinho e não passando para a frente, que eu já percebi que isso não quer que isso seja feito, mas no Benfica isto tem especial preocupação quando se vê que neste momento o responsável pelo scouting e pelas contratações acaba por ser o Rui Pedro Brás, concentrando tudo na mesma pessoa, alguém que eu acho que isto é alguém que sabemos, toda a gente, que tinha uma relação especial, vou-te chamar assim para não ser processado amanhã, com o empresário Jorge Mendes. Alegadamente. Está resolvido. Está Ilegadamente, resolvido. exatamente. Alegadamente. Obrigado, José Carlos. Portanto, alegadamente, com o empresário Jorge Mendes, até naquelas realizações, aqueles prémios que o Jorge Mendes costuma dar todos os anos lá no Dubai ao Cristiano Ronaldo e aos amigos dele, aos amigos do Jorge Mendes. Portanto, eu parece-me que chamar disto de silly season neste momento de silly não tem nada. E por isso, ainda que, e eu acho que este ano temos que também estar muito atentos, este e todos os outros anos, ao que se passa também nos outros clubes, nomeadamente no Futebol Clube Porto, e sendo que neste momento o Sporting me parece o clube mais calmo, até porque o Gyökeres, que era o grande ativo do clube, teve uma operação ao joelho, o que fará que provavelmente ele seja intransferível este ano, sendo que essa operação tem um tempo de recuperação muito curto, de cerca de 5 semanas, que lhe vai permitir entrar na época já sem a lesão que eu estava a apoquentar, pelos vistos, já há vários meses. E por isso parece-me que neste momento a conjugação do que se está a passar neste momento, que eu não estou a gostar, configura um ambiente bastante favorável para quem está mais silencioso e mais estável e quem é campeão, que é o Sporting. Portanto, eu não gosto muito de dizer isto, mas acho que as coisas no Benfica não me parecem bem e as coisas no Futebol Clube Porto são muito novas e, portanto, nós não temos ainda a capacidade para entender muito bem o que está lá a passar, sendo que os primeiros sinais que eu vejo também se parecem de alguma confusão, de algum atrito, coisa que aí não me entristece nada. Há três, de certeza. Bem, eu rapidamente, já sabe, isto é tudo, todos os anos é isto, e ao longo dos anos passados é também isto. Eu confesso que muitos dos nomes, ou a grande maioria dos nomes que costumam aparecer nesta época do ano de jogadores interessados,
em vir para o Benfica, em jogadores que dão a alma e o corpo e mais alguma coisa porque estão apaixonados pelo projeto, de outros que são para sair. Nós já sabemos como é que essas notícias são plantadas. Quanto àquilo que quer o Zé Barão das Neves, quer tu falaste de jornais desportivos, permitam uma correção, mas não existem jornais desportivos em Portugal, existem jornais de futebol, porque de desportivo têm pouco, quando se ignoram feitos de títulos mundiais noutras modalidades, para dar notícias de primeira página, que não são notícias, que são meramente especulações, e ao longo dos anos tem acontecido isto, portanto, pouco de desportivo tem pouco. Mas pronto, basicamente, sobre a dança das transferências, aliás, mais à frente, quando nós formos falar da nossa da sessão de esclarecimento, eu tenho mais uma sondagem que foi feita na nossa página, no nosso canal no YouTube, também acerca de jogadores para entrar e para sair, mas isso mais à frente, acho que isto é transferência. Pensei que era uma sondagem para dizer mal de mim, que é o que costuma acontecer não, isso não é necessário fazer sondagem porque é unânime, portanto, como tal, não é preciso fazer sondagem. Se calhar agora, acho que poderíamos falar, não sei, aqui eu coloco à vossa discussão isso. Confesso, se querem já falar das declarações as alegadas declarações, que não são alegadas, foram feitas pelo comentador Luís Vilar, e deixar para o fim, porque estamos, salvo erro, a uma semana das Assembleias Gerais, que essas sim também são preocupantes e são importantes para o Benfica, e se calhar podem motivar um pouquinho mais. O que é que vocês preferem? E agora, olha, passa a redundância para o Zé Barão das Neves, porque é ele agora a falar. O que é que vocês acham de falarmos, por exemplo, já das declarações do Luís Vilar e deixar a Assembleia Geral para o fim, ou falar já da Assembleia Geral e depois falar das declarações, que também, atenção, são extremamente importantes e inferem ali em alguma gravidade e também vem entroncar naquilo que nós já aqui tínhamos falado. Zé e Bruno, qual é a vossa opinião? Não, podemos, aliás, eu há bocado ia lançado e já ia falar nessas declarações, portanto do Luís Vilar, posso continuar Vilar, okay. sobre as declarações então, do senhor Luís Vilar. Eu proponho, antes de tu falares, eu proponho então que escutemos as declarações do Luís Vilar, ok? No Benfica tens um diretor desportivo que também quer ter uma palavra a dizer. Também quer um papel mais presente num Benfica e que move influência e entra na cabeça de Rui Costa. Rui Costa tem que lidar com ele. Tem um treinador que não fala com esse diretor desportivo. Nem o quer ver. E está proibido de entrar em campo. Nem o quer ver. Porque ele disse uma coisa uma vez a um adjunto e ele não admite isso, e então não quer ver esse. O que é que falta nele? Não fala com competências de gestão. Falta competências de gestão, pá. Tu estás a gerir uma sociedade que tem uma receita de 300 milhões de euros ano. Quantas sociedades destas há em Portugal? E quantas delas são geridas por alguém que nunca geriu nada, não tem experiência de gestão? Ora, pronto, acho que é preferível então começarmos assim, já com esta base, com as declarações deixem-me só aqui para exatamente era isto que eu queria fazer. Um diretor desportivo também quer ter uma palavra a dizer. Era só também aqui, pronto. Assim já quando voltarmos daqui a pouco para falarmos então da sessão de esclarecimento, não teremos aqui qualquer tipo de ingerência estranha. Meu caro José Barão das Neves, então, força, carrega Barão, sobre estas declarações do comentador Luís Vilar, que participou num podcast e que teve estas declarações. Bem, eu sobre o Sr. Luís Vilar tenho muita dificuldade em acudir como razoáveis, ao mesmo até como verdadeiras, as declarações que o senhor faz. O senhor tem um passado de declarações que não primam pela honestidade, nem primam
até pela frontalidade ou inclusive pela precipitação, e como tal eu tenho alguma dificuldade do Sr. Luís Vilar, que associado ao mesmo tempo ao desporto ao minuto, leva-me aqui então ainda a aumentar ainda mais a minha dificuldade de aceitação e de acreditar em algumas coisas. Mas o que é isso, Mas o vamos- desporto ao minuto? Acho que foi onde ele deu, não foi onde ele deu lá o desporto ao minuto, como é que se chama? Eu agora vi as duas. Como é que se chamava aquilo? Não, aquilo é um podcast. Peço desculpa. E o Desporto ao Minuto é que deu a notícia. A notícia. Pronto. Então peço desculpa. Não, o Desporto ao Eu já Minuto, peço desculpa o ao Desporto ao Minuto. Minuto foi ao canal da empresa, do Sports Taylor, que é a empresa que faz este podcast. E a empresa fez este corte da entrevista e o Desporto ao Minuto limitou-se a republicar. Apenas noticiou. Limitou-se mais nada. Bem, eu gostava só de começar por recordar algumas afirmações do Sr. Luís Vilar. Esta época não, mas a época passada, mais concretamente em janeiro, teve uma declaração foi bastante assertiva, quando disse que o Benfica não ficava sequer em terceiro lugar. O Benfica acabou em primeiro. Mais tarde, quando chegou o Marcos Leonardo, disse que o Marcos Leonardo, primeiro que marcasse um golo, tinha que esperar 6 meses, mais ou menos isto. Não foi o que aconteceu. E estas são questões agora, porque conforme o Zé Carlos Soares tem dito aqui muitas vezes no programa, e eu recordo, nós não temos nenhuma preparação antes do programa. Aqui o Zé anuncia aquilo que vamos falar, as pessoas tomam conhecimento ao mesmo tempo que eu e o Bruno tomamos conhecimento. E estas são situações que me lembro agora também. Mas eu sobre o diretor desportivo e essas questões todas, mas já agora gostava de saber qual dos presidentes dos grandes que ele vê atualmente que tenha uma experiência vasta de gestão. Ele diz que Rui Costa não tem uma experiência vasta de gestão, Rui Costa tem pessoas com ele que têm essa experiência vasta de gestão, mas gostava de saber se o Dr. Varandas, ou mesmo o treinador que está agora como presidente do Porto, também tem essa experiência vasta de gestão, porque nunca ouvi falar sobre isso e gostava de saber também, portanto, sobre o facto do diretor desportivo não falar com o treinador. Vale o que vale, vindo de quem veio, na minha opinião. Não quer dizer que não possa eventualmente ser verdade, mas vale o que vale, na minha opinião, vindo de quem vem. Meu caro Bruno Costa Carvalho. Ora bem, e nós podemos tomar 2 caminhos. E eu compreendo muito bem o caminho que o meu querido amigo José Brandas Neves tomou, que é matar o mensageiro e dessa forma ignorar a mensagem. Acontece que, por aquilo que eu vou sabendo do Benfica, eu não acho que esta mensagem se calhar ande muito longe da verdade. Parece-me inusitado e completamente desapropriado e que não nos irá levar a situação muito boa neste momento, as funções mais ou menos do controle total do futebol Benfica por parte de Rui Pedro Brás, que houve uma fase que eu aqui, e lembro-me também que, secundado pelo José Brandas Neves, elogiamos o trabalho dele no mercado, etc. Mas acho que uma coisa é uma pessoa fazer o papel de diretor desportivo, outra coisa é de repente fazer o papel de tudo e estar à frente do scouting, ser quem indica os jogadores que se compra e depois tratar da compra, sobretudo numa tarefa em que o Rui Pedro Brás claramente não tem uma independência verdadeiramente grande face a um dos empresários, provavelmente o empresário mais poderoso do futebol mundial. Portanto, tudo isto me começa a cheirar um bocadinho a esturro. Tenho que ser muito franco. Esta questão que o Luís Vilar aflorou relativamente à dificuldade de relação entre o Rui Pedro Brás e o Roger Schmidt não é algo que eu tenha ouvido pela primeira vez, tenho que confessar.
E se isto é verdade, é muito grave e torna a época do Benfica que se avizinha incrivelmente complicada. Até porque nós sabemos que o nosso plantel exige alguns reforços e que isto teria que ser feito numa grande sintonia entre as pessoas que verdadeiramente decidem, isto é, o presidente do clube, o treinador e o diretor desportivo. Não havendo esta sintonia entre estas três pessoas, não estou a dizer que seja impossível, porque, enfim, às vezes da tensão pode surgir, às vezes surgem coisas boas, mas a probabilidade das coisas correrem bem começa a diminuir. Quanto à capacidade de gestão do Rui Costa face ao Benfica, e se tem ou não tem, vamos falar de uma forma coloquial, unhas para gerir o Benfica, eu gostava de vos dizer que a dilapidação, o ciclo francamente positivo de que o Benfica vinha nos últimos anos inverteu e estamos a entrar num caminho muitíssimo mais preocupante e por isso eu não estou já a dizer que a gestão do Rui Costa é um desastre, não é isso que eu estou a dizer, sei que não está no bom caminho. E, portanto, às vezes consegue-se contornar, desde que se reconheçam os problemas e se tomem as medidas corretivas necessárias, porque a dificuldade, até porque nós temos, penso que se estiver enganado no número, digam-me, mas temos uma receita extra de 90 milhões de euros que muito nos vai ajudar, 40 das Champions, da entrada direita, e 50 do Mundial de Clubes. Portanto, parece que é uma quantia bastante interessante para um clube como o Benfica. E é evidente que nós vamos ter que vender... Bruno, e corrijo-me se eu estiver enganado, tu ou o Zé Barão das Neves, porque nessas coisas eu não entendo muito, mas quase que não seria necessário vender nenhum jogador, porque se falava que o Benfica teria que fazer cerca de 100 milhões em vendas para... Ora, só da Champions e só do Mundial de Clubes vêm 90 à cabeça, que podem ser mais, naturalmente, e que se deseja que sejam mais, por força depois dos resultados na Champions. Não achas ou achas que, face à vossa experiência mais na área da gestão do que eu, que isso praticamente não obrigaria o Benfica a ter que vender nenhuma das joias? Pois é, pelo que eu vejo, eu acho que vai ter que vender. Pelo que eu vejo, acho que vai ter que vender, até porque se viu o comportamento do Benfica no empréstimo obrigacionista e tem-se visto o Benfica a contratar muito e os jogadores a desvalorizarem-se. Portanto, não sei, vamos ver o que acontece. Eu gostava que tivesses razão, de facto a tua observação é pertinente, são 90 milhões de euros, é muito dinheiro, mas isso provavelmente seria o suficiente, mas eu não sei se vai ser. Não, se queres que eu te diga, acho que não vai ser. E por isso, apesar do Futebol Clube Porto ser gerido por um antigo treinador, André Vilas Boas, que nós vamos ver como é que ele é a equipa de gestão, há uma coisa que eu posso dizer claramente e digo isto com tristeza. A equipa de gestão que está perfilada para o Futebol Clube Porto é de uma grande qualidade. Eu conheço quase todos os nomes que estão na equipa de gestão do Futebol Clube Porto, que foi eleita, portanto está há poucos dias na gestão da SAD, portanto não há nada que a gente possa ver neste momento, mas a equipa do Futebol Clube Porto, em termos de nomes, depois vamos ver na prática, em termos de currículo, é incomparavelmente melhor a equipa que está no Benfica. Portanto, isso não tenham nenhuma dúvida, até porque o Rui Costa não fez essa renovação da equipa e na verdade não se juntou, não juntou nomes de pessoas de altíssimo gabarito, até porque, gostando ou não, com os defeitos todos que tinham, o Domingos Sousa Oliveira podia ter muitos defeitos, mas que sabia o que estava a fazer, sabia, e eu acho que a substituição de Domingos Sousa Oliveira no Benfica não foi bem feita, é a minha opinião. E por isso não é insubstituível nem é único, há muitas pessoas de qualidade, mas eu acho que não se foi buscar uma pessoa de topo como se exigiria no Benfica, enquanto, por exemplo, no Porto isso é claríssimo que existe. Por exemplo, o responsável das finanças
era o antigo CFO da NOS, e por aí fora. E pessoas que às vezes nem aparecem neste momento na equipa, mas que estão por trás, e eu sei como é que o Porto neste momento está organizado, e posso-vos garantir que são pessoas e não estou a dizer que isto vai correr bem, não sei se lhes vai correr bem ou não vai correr bem, eu, para mim gostava que não corresse, mas a verdade é que o perfil das pessoas que neste momento está na SAD do Futebol Clube Porto são pessoas de altíssimo quilate, ainda que eu acho que o Porto entrou num caminho muito complicado na substituição do treinador, mas isso é outra história que até podemos aflorar, porque eu não sou bem daquelas pessoas que acham que não se deve falar dos outros clubes. Eu acho que analisar os outros clubes, no seu ponto de vista benfiquista, tem uma coisa bastante interessante. Quanto ao Sporting, sobre a equipa de gestão, eles não precisam de falar muito porque têm feito um ótimo trabalho. Portanto, a recuperação financeira do Sporting, sabemos que houve ajudas externas dos bancos, etc., mas já descontando essa questão, que a mim parece um absurdo e ultrajante, enfim, este favorecimento que existe com o Sporting, o que me parece neste momento é que o Sporting tem feito uma recuperação financeira muito, muito boa, e aparece-me como uma equipa bem gerida e com uma organização bem feita, e por isso neste momento o Sporting parece-me aos meus olhos como uma equipa melhor organizada e com bastante vantagem sobre os concorrentes neste momento, sendo que para mim e para tristeza minha, acho que o Benfica neste momento é a equipa menos apetechada por isso. Por isso, voltando e acabando rapidamente sobre as declarações que nós estávamos a falar do Luís Vilar, o José Brandas Neves, e com muito respeito, preferiu só, matar o mensageiro e ignorou um bocadinho a mensagem. É verdade que as mensagens que o Luís Vilar passou no passado e as críticas que o José Brandas Neves lhe fez são justificadas. Já disse muitos disparates e sobre o Benfica que não corresponderam à verdade. Neste caso, eu dar-lhe um pouco mais de crédito e acho que isto exige uma meditação séria por parte dos benfiquistas e sobretudo, saber por que caminhos neste momento anda o Benfica. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que o ambiente no Benfica está a ficar mais pesado, e acho que se sente no ar que as coisas não estão bem e não deve ser, e isso pode-se associar facilmente a ter vindo a terreiro alguém que teve sempre desaparecido do Benfica, apareceu numas eleições e depois voltou, achou que agora devia falar. Estou a falar de Noronha Lopes, e tudo isto, acho que a escolha dele deste momento para ele vir falar não foi inocente nem em vão. Muito bem, então agora, se me permitem, sobre as declarações do Luís Vilar, o Luís Vilar colocou um nome àquilo que eu já aqui tinha trazido há umas semanas, que vocês até brincaram comigo a fazer aquela analogia com o Otávio Machado. Reparem que eu aqui há umas semanas atrás, não posso precisar, mas há mais de um mês seguramente, eu tinha dito que havia alguém no departamento de futebol que queria assumir algum protagonismo e que não o tinha porque não lhe davam acesso, e que andava junto dos jogadores que não jogavam a dizer: é pá, o treinador, vê lá bem, tu és melhor do que aqueles que estão a jogar e tu não jogas e não sei o quê. Portanto, eu tinha essa informação, não sabia o nome. Atenção. E não deixa de ser curioso que agora, mais de um mês depois de eu ter tido essa informação e de eu a ter falado nela aqui num dos nossos podcasts, aparece agora o Luís Vilar a pôr nomes nas coisas. Por outro lado, e segundo este vídeo, porque eu não vi o podcast inteiro, também só vi este cut, mas o podcast está disponível, sobre o facto do Rui Costa não ter experiência nenhuma de gestão, porque nunca geriu nada. E isto não é branquear o Rui Costa. Eu estou cansadinho de responder a mensagens que me mandam,
que eu estou a branquear o Rui Costa e que só o facto de eu ser amigo dele, mas mesmo que não falo com ele lá dentro, não sei o quê, não tem a ver com isso. Tem a ver que o Rui Costa não tem que ser um gênio em gestão, como o Vilas Boas não é um gênio em gestão e como o Frederico Varandas não é um gênio em gestão. Eles têm que estar rodeados de pessoas que efetivamente percebam de gestão e que sejam gestores com provas dadas, coisa que, alegada e aparentemente no Benfica, isso não acontece. Portanto, nós estamos para aqui a falar e o Bruno Costa Carvalho não nos está a ligar porra nenhuma, porque está ao telefone, portanto, e não está a ligar coisa nenhuma àquilo que eu estou a dizer. Eu até podia estar a dizer que o Bruno é um boneco que está ali ao telefone, porque ele não está a ouvir coisa nenhuma. Portanto, voltando a essa questão, portanto, eu aqui, a primeira parte daquilo que disse o Luís Vilar sobre o Rui Pedro Brás, eu dou de barato, porque isso já se sabia que havia alguém e por isso também se dizia que venha ao treinador que vier, se as coisas não mudarem na estrutura do futebol, a confusão vai continuar. Portanto, alegadamente, será o Rui Pedro Brás. Agora, a análise que aqui tem que ser feita a isto, e Zé Barão das Neves, eu entendo aquilo que tu disseste sobre o Luís Vilar, eu próprio também não lhe reconheço grande credibilidade em muitas das coisas que ele diz, também é verdade, mas eu aqui não me chamem Otávio, mas eu aqui tenho a ver, Zé, já que o Bruno não está a ouvir nada, portanto, Zé, aqui tem a ver com uma questão de. Vamos imaginar, Zé, que havia alguém que chegava ao pé de mim e que me dizia, que me criticava o teu comportamento, qualquer coisa da tua índole. Eu, em momento algum, iria dar razão, ou iria confirmar o que quer que fosse, ou iria levantar a minha voz contra ti. Percebes? Portanto, e a pessoa em questão, apesar de eu ter mais consideração por essa pessoa do que essa pessoa tem por mim, apesar de eu ter um conceito de amizade em relação a essa pessoa que essa pessoa não tem por mim, eu aqui não vou falar no nome dessa pessoa, mas se vocês acompanharem aquilo que eu vou dizer, provavelmente, e agora parece, Zé Barão das Neves, que o Bruno já está a ouvir aquilo que nós estamos a dizer. Eu peço imensa desculpa, mas hoje é um dia que eu te avisei que... Sim, mas no não ouviste a parte mais importante que está tem a ver com isto. O presidente do Benfica, tal como o presidente do Porto e tal como o presidente do Sporting, não têm que ser génios na gestão. Têm que estar rodeados de pessoas que sejam, digamos, gestores com créditos firmados. Coisa que o Benfica não tem, alegadamente. Ora, por isso é que eu digo, aquilo que o Luís Vilar disse sobre o Rui Costa, a mim não aquece nem arrefece e não é por aí. Porque o Rui Costa não tem que saber de gestão, não tem que ter sido um grande gestor para ser o presidente da SAD do Benfica, da mesma forma que o Vilas Boas e o Varandas não são grandes gestores e são presidentes. Então é bem rodeados. Posso dar a minha opinião? Isso verdadeiramente não está... O Vilas Boas e o Varandas não são melhores gestores, nunca geriram nada. Não é isso. Há quem diga essas coisas. Eu, por acaso, acho que os clubes de futebol devem ser geridos por gestores e não por jogadores de futebol, nem eu por acaso não concordo, mas isso é para outras núpcias. Mas este é um assunto muito interessante, por isso é que eu estou aqui... Sim, mas podemos guardar isso quando tivermos mais tempo e tu não tens esse tempo hoje. Não temos tempo agora, porque eu acho que sobre os estatutos acho que nós já dissemos tudo. Mas é que eu ainda não acabei de falar sobre estas declarações do Luís Vilar. Deixa-me eu concluir. Deixa-me eu concluir e depois vocês. Que eu estava a dizer que não dizendo o nome da pessoa em questão por questões de eu ser, digamos, mais amigo dele do que ele é de mim, só quero que vocês acompanhem e façam um exercício depois de investigação. O Luís Vilar é comentador na CNN e afirma no podcast chamado Final Cut
de uma empresa chamada Sports Tailors, aquilo que afirmou. Aquilo que eu gostava que fizessem o exercício de comigo e que tentassem entender é que outros comentadores são colegas do Luís Vilar na CNN. Que empresa é esta, a Sports Tailors? Isso eu posso dizer, é uma empresa de management e imagem de jogadores de futebol, de treinadores, de desportistas, de pessoas ligadas ao fenómeno desportivo. Em terceiro lugar, quem é, ou um dos donos desta empresa, Sports Tailors. Portanto, e depois sim, somado tudo isto, eu sou capaz de pensar que esta informação do Luís Vilar, se calhar não é uma informação, alegadamente não foi uma informação do Luís Vilar, foi uma informação de outra pessoa que não se quis atravessar precisamente a avançar ela com essa informação, e o Luís Vilar foi apenas e só o mensageiro. Portanto, eu não duvido que efetivamente seja o Rui Pedro Brás o nome da pessoa a quem eu já me referi aqui há quase 2 meses. Estás a falar do Nuno Farinha, é isso? Não, eu não falo em nomes de pessoas porque eu tenho mais consideração do que elas têm por mim. Portanto, somem tudo 2 mais 2. E era só Sim, isto mas que eu é queria isso. dizer. É o Zé. É Nuno Farinha. Zé Barão das Sim, Neves. Não, eu queria só, da minha parte, para terminar este assunto, porque acho que se está a dar tempo a mais, dizer ao Bruno que eu não precisei de matar o mensageiro. O mensageiro dá tiros no próprio corpo ao longo destes tempos. Portanto, eu não preciso de matar ninguém cuja credibilidade é ele próprio que dá tiros nos pés e vai subindo por aí acima. Não precisas de matar quem se suicida. Recordo só mais algumas declarações que ele fez sobre o caso Vlaco Dimos, e era conveniente ver, e portanto acho que não faz sentido. Há uma coisa que eu estou de acordo, realmente a gestão do Sporting tem sido uma gestão muito mais aprimorada do que tem sido a gestão dos outros clubes, mas nós, julgo que não foi debatido, aqui foi, mas não foi debatido na imprensa. A imprensa, o Sporting tem dominado a imprensa até dessa forma, a ajuda que tiveram, porque nós estamos a falar de 100 milhões de euros, não estamos a falar de trocos. Portanto, quando falamos de 100 milhões de euros, não estamos a falar de trocos. E, portanto, acho que o Sporting teve essa ajuda, que foi uma ajuda relevante. Mais do que isso, José, porque isto já não foi a primeira vez, pois não? Eles já tinham tido aqui há uns anos a mesma coisa. Já tinham tido até essa intervenção no tempo em que o banco estava apoiado pelo governo português. Exatamente. E depois recordar também que empréstimos obrigacionistas fizeram os 3 clubes. Portanto, esse não me parece que possa ser um sinal de que algo não está bem, quando pura e simplesmente não podemos dizer que algo não estava no Benfica quando faz um empréstimo obrigacionista e depois está tudo bem no Sporting quando faz a mesma empréstimo obrigacionista. Não, isso tem a ver com a evolução dos resultados e do passivo. Tem a ver, o meu amigo percebe mais disso do que eu. Agora, eu falo sempre como adepto. O meu amigo percebe mais de gestão do que eu falo sempre como adepto. E finalmente, para terminar, para dizer que eu sobre transferências, eu limito-me a acompanhar o Sr. Fabrício Romano, que me informa nas redes sociais sempre e com muita exatidão de tudo aquilo que se passa. Aliás, ainda hoje foi o primeiro a colocar que o Benfica recusou a venda de João Neves por 60 milhões. Sim, porque a cláusula de rescisão do João é 120. É 120? 120. O Benfica é que só vende a partir de 100. A partir de 100 é que aceita sentar. O Man United ofereceu 60 e o Benfica disse que não, dizendo que não está interessado em vender o jogador este ano, mas é evidente que se aparecer alguém com a cláusula de rescisão... Não é cláusula de rescisão, o Benfica disse desde que o João Neves queira sair, não é? Pois, mas isso as pessoas têm que fazer pela vida. Claro. Bruno. Pronto, eu ia voltar atrás porque acho que mais importante do que o teu ponto final, que foi, no fundo, um ajuste de contas pessoal, ou uma coisa qualquer pessoal com o Nuno Farinha, que eu acho que, enfim, pouco me interessa, porque precisamos saber o que é que as pessoas estão a dizer, se é verdade ou não. Eu acho que era a discussão de se os gestores dos clubes devem ser
ex-treinadores ou ex-jogadores ou não, é uma discussão muito interessante, e o único clube que de facto faz isso com algum sucesso, ainda com alguns erros bastante notórios, é o Bayern de Munique, num enquadramento muito especial que tem na Alemanha. Porque, de facto, para mim, o melhor presidente de futebol de todos os tempos é o Florentino Pérez, que nunca foi jogador de futebol nem treinador de futebol. E os grandes presidentes dos clubes que eu admiro e acho que são bem geridos, normalmente são feitos por gestores e não por treinadores de futebol ou ex-jogadores de futebol. E eu acho que é ao contrário. Acho que em vez de um presidente jogador de futebol depois rodear-se de gestores, acho que o caminho certo é bons gestores rodearem-se de pessoas que sabem de futebol. Acho que é quase o contrário da lógica, sendo que as duas, enfim, já foram experimentadas, mas eu sou muito mais adepto, de facto, de a gestão. Reparem, como dizia o Luís Vilar ali, dizia que a empresa, que o Benfica fatura mais de 300 milhões de euros por ano, e de facto isso exige uma visão de gestão muito importante, e que não basta às vezes estarmos rodeados de pessoas que são gestores, mas que não são os presidentes dos clubes e que não tomam as decisões de uma forma totalmente, digamos, autónoma, para poder tomar as decisões corretas, porque depois interfere a questão do futebol, etc. E isso acho que nos leva por caminhos bastante errados. Por isso eu sou muito mais defensor de que os presidentes dos grandes clubes devam ser gestores e não pessoas, digamos, do balneário. Mas isso, pronto, Bruno, é uma eu acho que há questão. aqui uma coisa que vocês estão a esquecer. Eu até estava à espera, muito honestamente, estava à espera que tu ou o Zé Barão das Neves que chamassem isso aqui à discussão, atenção, à conversa, que é o seguinte: até do ponto de vista deontológico e ético, como é que é possível? Vocês acham que é normal? Quer dizer, um jornalista, por questões deontológicas, e quem como eu, tem carteira profissional, que de 2 em 2 anos tem que a renovar e tem que pagá-la. Eu, por exemplo, não posso fazer publicidade a marcas, porque isso vai contra o código deontológico. Eu não posso, como jornalista com carteira profissional, trabalhar numa agência de meios. Quem trabalha numa agência de publicidade ou numa agência de meios tem que fazer entrega da carteira profissional e depois, mais tarde, provando que já saiu dessa empresa e que está ligado novamente à comunicação social e ao jornalismo, pode ir buscar a carteira profissional. E a minha questão é esta: não vos choca haver comentadores de futebol nas televisões que ao mesmo tempo têm como atividade profissional empresas de interesses, digamos, interesses empresariais envolvidos? Ou seja, alguém que tem como cliente na sua empresa determinado jogador, determinado treinador, determinado atleta, vocês acham em bom rigor que ele, no momento em que está a assumir o papel de comentador numa televisão, vai fazer qualquer tipo de comentário negativo sobre alguém que é seu cliente? Mas não era isso que eu estava a falar. Pronto, não, eu sei, querido. Mas Eu julguei que tivesses acabado. O meu amigo estava a falar, mas é assim, os 4 maiores clubes portugueses, o Benfica é gerido por um ex-futebolista, o Sporting é gerido por um médico, o Porto é gerido por um ex-treinador e o Braga é gerido por um empreiteiro. É por um gestor. Um empreiteiro é um gestor. É um gestor. É um gestor. Agora, é um empreiteiro. Prepare-se que o próximo jogador, o próximo presidente da Federação vai ser um ex-jogador também. E, portanto, atenção, que a Federação um ex-árbitro, ou um ex-árbitro. As federações são completamente diferentes, porque são entidades de utilidade pública, é uma coisa muito diferente. Não é uma coisa. Os clubes também são, mas é tudo com fundos estatais. Os presidentes dos clubes têm que estar bem acompanhados. Pois eu acho o contrário. Confesso que a SAD do Benfica
há que dar tempo ao A tempo. pessoa não pode Está dizer, no José, Benfica, estar lá um ano e estar sempre já assim não me parece razoável. Também estou de acordo, isso eu estou de acordo, mas vamos lá ver uma coisa, não vamos desdenhar e dizer um empreiteiro assim com esse tom sobre o Presidente do Braga. Eu não Mas foi... Lembrei-me só das ligações do senhor. Desdenhar era dizer que o senhor era trolha. Isso é outra história. As relações do Presidente do Braga com o Seixal são vergonhosas e nós denunciamos isso a seu tempo. É um Benfica vergonhoso, em que o Braga e o Benfica e o Vieira e o Salvador diziam mal um do outro o tempo todo para inglês ver, e depois a empresa do Salvador é que fez as obras do Seixal como se não houvesse mais nenhuma empresa no mundo para fazer a obra do Seixal. Era tudo uma brincadeira. E brincadeira é essa que, na verdade, nunca ninguém quis, enfim, levar às últimas consequências em termos de investigação. Bruno, vais-me desculpar, mas há outros casos similares. O Benfica sempre andou de costas viradas com o Olivetti Sports e com o Joaquim Oliveira, e era uma empresa do grupo da Olivetti Sports que geria as redes sociais e a internet do Benfica. Pois, está bem, isso eu já não sei se tinha a ver com o acordo das vendas de direitos esportivos, eu tenho ideia que tinha a ver com isso. Mas a questão aqui que eu queria voltar a dizer é, por exemplo, o Florentino Pérez também vem da Constituição Civil, e portanto, é o melhor presidente de todos os tempos e é um grande gestor. Eu vejo um bocadinho ao contrário, eu acho que isto, se calhar, não deve ser usado, enfim, porque não há aqui... Não está provado que um modelo é melhor que o outro, eu só defendo o modelo que eu defendo, porque acho que tem mais lógica, mas também estou de acordo com o José Brandas Neves que isto não deve ser usado como pedra de arremesso quanto ao Rui Costa. Mas para isso eu acho que o Rui Costa tem que ter uma equipa de gestão de grande qualidade, de uma qualidade muito acima daquela que a mim me parece neste momento que o Benfica dispõe, e disso parece-me que é absolutamente evidente. Quanto à questão mais jornalística, de opinião, etc., que o José Carlos Soares trouxe aqui para a nossa conversa, a mim preocupa mais o facto de o conjunto de funções que neste momento estão a ser acumuladas num só homem, que não devia ser isso, a ser feito assim, no Rui Pedro Brás, com a acumulação do diretor desportivo, com o facto de também ser o head of scouting, e tudo isto me parece poder a mais só para um homem, e tudo começa-me a parecer tudo um bocadinho estranho, e os sinais começam a ser ligeiramente preocupantes. Eu neste momento também não quero fazer aqui, digamos, um jogo de uma posição cega, porque não é esse o estatuto que nenhum de nós aqui tem, até porque eu volto a dizer que votei em Rui Costa, mas começo cada vez a ter menos certezas sobre o caminho em que o Benfica está a seguir, e a ter mais dúvidas, e isso não tem a ver com os resultados esportivos, tem mais a ver com a forma como que eu vejo que neste momento o Benfica está a ser gerido, que me parece que pode estar, enfim, a entrar por um caminho mais difícil. Não sei. Deixo isto também para a vossa análise e para vocês pensarem um bocadinho sobre isso. Deixe-me ver a proposta de orçamento que vai ser apresentada no dia 15. A proposta de orçamento é um orçamento do clube no dia 15, não é? É também, eu sei que é do clube, mas é também um sinal daquilo que pura e simplesmente pode estar a acontecer penso eu. Aliás, o dia 15 é melhor, para quem está a pensar, ir às duas assembleias, ir de manhã, almoçar por ali e depois ir à tarde também, porque as duas assembleias serão precisamente no dia 15. Vocês concordam com isso? Eu preferia, na minha modesta opinião, o modelo que inicialmente aqui falamos, que era haver uma assembleia esta sexta-feira, porque é uma assembleia que tinha a ver com a questão dos estatutos e, portanto, que é, conforme está previsto, apresentação, discussão e votação da proposta de metodologia para discussão e votação das propostas de alteração, e a seguir, ainda, porque isto é que me parece um fator que eu já tinha aqui falado, que não me parece que teve grande eco, mas aqui está acautelado,
que é a admissão de propostas. Portanto, qualquer associado pode apresentar propostas à Assembleia Geral, desde que os sócios votem a sua admissão. Portanto, as propostas não têm que ser nem uma nem duas, são aquelas que a Assembleia Geral decidir que podem ser vistas para discussão. E vai ser discutido de manhã a metodologia, como é que essa discussão dos estatutos vai ser feita à tarde. Vai ser feita mais tarde, porque isto é só para aprovar, não os estatutos, mas a forma como vamos aprovar esses mesmos estatutos, que eu calculo que vai ser demorada. A outra é à tarde, que tem a ver, conforme o Bruno já falou. Ou seja, será que quando acabar a primeira, dá-se um período de ali, uma pausa? Não. Há duas convocatórias. Há uma convocatória para de manhã às 10h30, que, como se sabe, passado meia hora será às 11h, e há uma convocatória à tarde que eu julgo que é às 15h, que depois começará às 15h30. São duas assembleias completamente distintas, não há pausas. Haverá uma pausa, claro, para se ir ao Colombo comer qualquer coisa, ou ali mesmo em algum bar do Benfica, mas será um dia dedicado ao Benfica. Mas esta questão, que para mim me parece importante, era a questão do poderem ainda, a Assembleia Geral ainda permite que eu próprio possa apresentar uma proposta de alteração. Mas logo na entrada da Assembleia ou enviar anteriormente? Não. O primeiro ponto é para discutir a metodologia com que os estatutos... Sim, mas eu estou a dizer, a proposta terá que ser apresentada na Assembleia. Há um segundo ponto, ou é entregue na convocação... Antes da Assembleia se realizar. Há um segundo ponto na comunicação que diz admissão de propostas de alteração. Portanto, esse segundo ponto, a Assembleia Geral vai votar a admissão ou não de todas as propostas que forem apresentadas. Portanto, essa é que me parece a grande questão. Mas já agora... Ou seja, vai-se confirmar o que tu tinhas dito, Zé? Um pouco. Ou seja, já agora, este timing todo vai fazer com que não hajam estatutos novos antes das próximas eleições. Não sei, deixa ver, vamos dar tempo. De qualquer maneira, os estatutos só têm aplicação prática nas próximas eleições. Portanto, não me parece que isso seja muito grave nesta altura do campeonato. Os estatutos aprovados só vão ter aplicação a partir do próximo ato eleitoral. Isso. Portanto, isso já o Presidente disse isso na entrevista. E, portanto, eu acho que isto tem que estar tudo aprovado até lá, nem que a gente tenha que fazer piscinas para aprovar os estatutos. Mas já agora, Zé, se me permite, só aqui a estilo de brincadeira, dizer-te que a mim faz mais confusão ver advogados a fazerem comentadores políticos, advogados esses que estão ali, porque me parece que têm uma profissão que não vai ao encontro daquilo que é pedido enquanto comentador político, porque depois a seguir vêm assinar comunicados como representantes de treinadores ou mesmo de jogadores. E, portanto, não me parece que... Eu falo por aquilo que tenho visto na televisão, alguns advogados, parece-me perfeitamente incorreto. Mas, Zé Brandas Neves e Bruno, vamos imaginar, nós os três temos uma empresa de comunicação e de gestão da imagem de atletas. Mas ao mesmo tempo nem era preciso sermos comentadores da televisão. Basta aqui, no nosso podcast, imagina, em vez de sermos vistos por 1.500, sermos vistos por 1.500.000. E nós temos uma empresa onde, por exemplo, nós geríamos a imagem das redes sociais e não só do Roger Schmidt. Zé, e o Roger Schmidt é nosso cliente, todos os meses nos paga 500 euros ou 1.000 euros, o que for, para nós gerirmos a imagem dele. E depois nós chegávamos aqui e rasgávamos o Roger Schmidt. E quem diz o Roger Schmidt diz qualquer outra pessoa. E depois é assim, então e eles depois vão continuar a ser nossos clientes? Essa é que é a questão. Não acontece, aliás, eu acho que vocês são os dois com momentos muito... Como é que se chama o treinador de Setúbal que diz que... O Otávio Machado. Eu acho que o José Brandas Neves está a falar claramente do Luís Miguel Henrique, que é o advogado Jorge Jesus, etc., e que depois vem falar para a televisão como comentador independente, quando nós sabemos que ele não é independente. Não, mas já lá teve outro advogado, peço desculpa. Teve lá aquele senhor que esteve na CMTV, que era advogado até do senhor Rui Pinto,
e que era advogado, e que sim, algumas sim, coisas sim. do Aquele Porto. lá de cima do Porto, Vou-te a mesma advogar. coisa. A mesma coisa. Eu estava Aliás, que também é réu, não é? Não me Também estava a afinal é focar réu. em nenhum desses. Aliás, Certo. eu quando falo de advogados tenho que ter a máxima cautela, porque senão levo com um processo em cima, apesar Alegadamente, disto não ser visto por alegadamente. 1.500.000. Alegadamente. Não se esqueçam do Alegadamente. Aqui ninguém quer saber o que nós dizemos, que nós somos quase ocultos, nós podemos dizer o que quisermos, estamos aqui. Não. As únicas pessoas que querem saber daquilo que nós dizemos é aqueles 3 ou 4 comentadores que fazem sempre aqueles comentários a favor do Bruno Costa Carvalho. Não, Pois. e vocês, Olha, a falar nisso, ao José, vocês sabem perfeitamente que não para é avançar bem com assim. isto, porque eu imperativamente daqui a 10 minutos gostava de sair daqui. Então agora é a questão da Assembleia Geral, já falaram. Já falamos, portanto, já está falado. vocês vão estar na Assembleia Geral? Eu vou Também. estar nas duas. Também, e pessoalmente, como vou do Porto, acho que é uma ótima ideia serem as duas Assembleias Gerais no mesmo dia. Portanto, Exatamente, concordo com isso, nesse aspecto. E agora só te quero fazer uma pergunta. Vais entregar a tua proposta de... não, porque eu já entreguei a minha proposta. Mas isso não quer dizer nada, não implica nada, pois não, Zé? Mas já entreguei à Comissão. Mas Não foi considerada não e a partir ligaram do nada, mês, não ligaram nenhuma. se o Bruno não a entregar, não é considerada. Então, eu acho que tens que entregar. Não vou entregar. Não vou. Lá está ele, Não vou. Coninhas. É Não um vou. Coninhas. Não vou. És um Não vou. Coninhas. Mas pronto, não interessa nada. Vamos então avançar com a nossa sessão de esclarecimento. Ora, muito bem, na nossa sessão de esclarecimento, começamos aqui pelo DD, que a semana passada rasgou em mim, como se não houvesse amanhã. Eu juntei, porque ele tinha os dois comentadores juntos, um a dizer que o Sr. José Brandas Neves é muito anjinho em relação às auditorias, e outro a dizer que eu me devia informar acerca das páginas do Facebook. Por exemplo, existem montes delas que são autênticas cartilhas da direção que quando começaram eram críticos. Um Gil é um bom exemplo, mas há muitos mais. Zé. Eu só queria dizer que eu sou anjinho em relação a uma série de fatores da vida cotidiana e, portanto, esse comentário está enquadrado naquilo que eu sou em relação a uma série de fatores da vida cotidiana. Sou anjinho em relação a auditorias como a outras coisas. Pronto, basicamente, eu acho que isto aqui que já aqui, quanto a mim, eu já aqui disse, não só a comunicação do Benfica, porque há alguns, por exemplo, podcasts, não vou dizer que recebam avanças, mas que as coisas são feitas como nós sabemos, e também outros podcasts e outras páginas e blogs que obviamente que estão ligados a grupos da oposição, e basta ver, eu acho que nós devemos ser dos poucos podcasts em que estamos cada um aqui em seu lado, uns utilizam os headphones do telemóvel, outros utilizam o telemóvel como câmara, e eu aqui tenho que fazer a realização, e lá vai o copo, tenho que fazer isto tudo, enquanto os outros, muitos deles até já estão em estúdios altamente profissionais. Resta saber, não é, de onde é que vem o dinheiro, mas não interessa. Não, para ele é uma referência ao desculpa Gil. Que eu não te pedi, desculpa que eu não te pedi. Não, ali uma referência ao Gil e que é o paradigma do comentário pago no tempo de Vieira. Não sei se ainda hoje é pago ou não, mas era o que acontecia. Ora, Flávio Meireles, vivam benfiquistas, faltou fazer só o Rui Costa as perguntas cruas e duras que os adeptos fazem. Acha que um treinador que avaliza e faz o clube gastar 14 milhões num jogador que todos os adeptos de bancada veem que é de nível de segunda divisão, como é o caso do Jurasek, é de confiança? É de treinador competente? Sente-se otimista e tranquilo com a perspectiva altamente provável de, na próxima época, nos jogos em que a equipa esteja à rasca para marcar golos, só aos 87 minutos haver substituições? O Sr. Presidente dorme tranquilo e na paz do Senhor ao saber que determinado jogador continua no clube. Vamos jogar todos os jogos com um jogador a menos a partir dos 60, 70 minutos, dado que esse jogador a partir daí passa para uma cadeira de rodas sem que o treinador, na sua santa paz da alma, o tire?
Isto é que eram perguntas a doer. Grande abraço e parabéns por mais este excelente episódio do Carrega Benfica, do Flávio Meireles, meus senhores também, os vossos comentários, se assim entenderem. Não, eu julgo que a referência da cadeira de rodas se refere Ao Di Maria. ao Di Maria, jogador que eu acho que, pelo que eu cuidado de ver, não irá continuar no Benfica e, portanto, cá estaremos daqui a uns meses para ver que saudades é que o Di Maria deixa em relação a algumas pessoas. E a falta? Bruno, nada? Não, segue. Ora, o JMB Mata, se é de facto arguído, deveria colocar o lugar à disposição. Devem ser convocadas novas eleições com candidatos que nunca tenham estado ligados à administração do clube e da SAD, a fim de limpar esta pouca vergonha de uma vez por todas. Tem a ver com aquilo que nós falamos aqui do Rui Costa estar também, se é arguído, se não é, daqueles processos. Os vossos comentários, por favor. Eu acho que nós falamos aqui amplamente sobre esse assunto anteriormente, que foi a questão das coisas que aparecem face ao Rui Costa são graves e seriam, na situação normal, algo que se deveria ser, de facto, causa e motivo para que o Presidente não pudesse continuar. Como a Justiça está, não sei. Tenho as minhas dúvidas. Já vi um governo da nação, um governo regional, já vi tudo cair. Portanto, eu admito que, neste momento, se ele está de consciência tranquila, que siga no cargo. Zé. Já falámos aqui Okay. sobre esse aspecto, acho que não vale a pena estar a dizer mais nada. Muito bem, agora vamos para a história. Pedro da Covilhã, há que mobilizar o universo benfiquista para arranjar uma alternativa válida a esta direção, que é como que um restyling da direção anterior para pior, falando da parte esportiva. Desde a direção anterior, que o objetivo principal deste clube é a compra e venda de jogadores e não o sucesso desportivo. Agora comemoramos vendas de jogadores e não títulos. Chega. Concordam, não concordam, discordam? Não. De forma, é preciso recordar que já no tempo do Sr. Luís Filipe Vieira, ainda há pouco falámos aqui do gestor financeiro, que realmente, diga-se aquilo que dissesse, diziam que era uma pessoa com bastante experiência. Ele dava sempre uma entrevista pelo mês que tem um luar melhor, que é o mês de janeiro, dizendo que o Benfica não precisava de vender nenhum jogador naquele ano, mas depois chegava a julho e dava outra entrevista dizendo que o Benfica tinha que vender para, pura e simplesmente, equilibrar as suas contas. Bruno? Não tenho nada a dizer. Segue. Ora, José Mendes é o último comentário. O Bruno deixa de tretas. Essas suspeitas sobre as eleições nas casas do Benfica são apenas inaceitáveis, enfim. Eu não sei muito bem a que se refere. O que eu disse é que nas eleições em que eu as disputei, o resultado não correspondeu à votação, e isso foi-me dito por pessoas dentro do Benfica, portanto estou completamente à vontade para dizer isto. E também completamente em desacordo que as casas do Benfica tenham capacidade de voto. Também de resto todos concordamos. Não para dizer mais nada. Mas Bruno, eu julgo que o comentário tem a ver com a questão das eleições nas casas do Benfica e nas últimas eleições às quais o Bruno nem sequer concorreu, onde foram vistas imagens inclusivamente de urnas não fechadas a serem transportadas. Que eu me lembro, eu não falei disso, portanto, mas eu não me recordo, aliás, nós temos falado nisso aqui. Portanto, eu posso estar enganado, mas eu não ter falado nisso. Não me recordo da gente ter falado nisso aqui. Bem, a próxima, pronto, é daquelas sondagens que eu faço recorrentemente no nosso canal no YouTube, porque é também interessante, vale o que vale, obviamente. Tivemos 106 votos, isto tem a ver com as contratações, que contratações para a próxima época, hipótese uma, guarda-redes, defesas laterais, médios e um médio ponta de lança,
Hipótese 2, guarda-redes, defesas laterais, central e ponta de lança. Hipótese 3, defesas laterais e ponta de lança. 4, defesas laterais, 5, ponta de lança. Ora, só o ponta de lança teve 3%, só defesas laterais teve 5%, guarda-redes, defesas laterais, central e ponta de lança teve 14%, e depois praticamente um empate técnico entre defesas laterais e ponta de lança com 39% e guarda-redes, defesas laterais, médio e ponta de lança 40%. Eu sei que vocês Isso para mim não parece-me que é uma grande derrota para ti. Não. Uma grande derrota, uma derrota gigantesca, Como porque assim? quando viste defesas laterais e ponta de lança está a 39%, e depois diz guarda-redes, defesas laterais, médio e ponta de lança dá 40%. Não, mas se tu fores ver, Parece-me uma derrota, olha, não é. pá, A maioria, inacreditável para ti, mas repara, pronto. a maioria concorda que é preciso arranjar um guarda-redes, porque Não, depois, não, sim, nem não. 1%. Qual 1%? São 4%. Então, São 54% que concordam que o não, guarda-redes também tem que ser vamos ver uma arranjado um coisa. guarda-redes. Defesas laterais, opção 1 e 3, defesas laterais, ponta de lança, 39%. Portanto, para guarda-redes e médio, passa para 40%. Portanto, guarda-redes e médio significa 1%. Portanto, vamos lá ver. Então, Se e o outro meio por cento achar guarda-redes? médio, Olha lá. o guarda-redes dá meio por cento. A segunda hipótese. Tu não estás a perceber, também... tu percebes pouco matemática, mas eu vou-te explicar uma coisa. Sim. Defesas laterais e ponta de lança, que é a opção 3, está incluída na opção 4, na opção 1. Sim. Na opção 3, que tem 39%, defesas laterais e ponta de lança tem 39%. Sim. O que significa que na de 40%, que tem defesas laterais e ponta de lança, que tem 40%... Não podes fazer isso assim. 39% é defesas laterais e ponta de lança. Podes analisar assim. 1% quer um guarda-redes e um então, médio. olha lá, por essa ordem de dá ideias... meio por cento para cada um. Olha, por essa ordem de ideias, em baixo tens Sim. defesas laterais só e depois tens ponta de lança, também só dá 8%. Pois dá, mas defesas laterais e ponta de lança dá 39%, estás a perceber? Querem as duas coisas. Por isso, isto para já mostra que tu não sabes fazer operações mutuamente exclusivas, que não percebes como é que se fazem estas sondagens. Mas de qualquer maneira, o que eu queria dizer aqui é que o guarda-redes, na tua sondagem, que é aquilo que tu verdadeiramente querias, dá menos de 1%. E por isso se isto andasse à volta do que eu queria... Ele nem tinha sido contratado. tão simples quanto isso. Muito bem, então é tempo de avançarmos rapidamente para o nosso para as nossas notas de rodapé. Ora, das nossas notas de rodapé, Zé Barão das Neves. Outra vez? Ele já começou o programa. Claro, e é sempre a ordem. A ordem é esta. E também vai começar a nota de rodapé para falar da seleção sub-17 antes de mim. É isso? Eu ia falar de duas notas de rodapé que tinha. A primeira é a seleção de sub-17, pura e simplesmente. Aliás, o melhor guarda-redes, pelos vistos, vai ser o guarda-redes da seleção de sub-17, é guarda-redes do nosso clube. Muito bom. E um dos melhores laterais direitos é o lateral direito que lá está, que é também do nosso clube. E, portanto, estão dentro da lista para eleger. Já sei que tu vais dizer, mas guardo isto. Não, mas é o Duarte Soares, não é? Exatamente. Eu guardo depois as ligações que o Duarte Soares tem. Não, eu não vou falar do sub-17. A segunda nota de rodapé é para dar-me ainda mais outra alfinetela aqui ao José Carlos Soares, porque dentro dos jogos de preparação para o europeu, a Alemanha jogou com a Ucrânia e por isso empatou 0-0 em casa. Sim. O melhor jogador em campo foi o guarda-redes da Ucrânia, que é o guarda-redes suplente que jogou ontem. O seu nome é o Turbin. Então isso ainda me deixa mais preocupado. Alemanha 0, Ucrânia 0. Melhor jogador em campo, que fez uma excelente exibição. Fez uma ótima exibição. Fez, sim, senhor. Mas então, isso ainda me deixa mais preocupado. Sabes porque é que me deixa preocupado? Eu ontem vi o Turbine a sair 2 ou 3 vezes a cruzamentos com segurança.
E o que me deixa preocupado é assim, então porque é que ele no Benfica não sai? Será que se confirma aquilo que se comenta, que são os treinadores de guarda-redes do Benfica que não querem que os guarda-redes do Benfica saiam dos postos? É porque isso também explicava muita coisa. Explicava porque é que nos últimos anos não temos um guarda-redes que saia aos cruzamentos. Eu ontem pensei nisso, Zé. E O que não assumo. seria culpa dos guarda-redes. O que não seria. O que não seria. Agora, é preciso ver uma coisa também. Alguma coisa, e ontem o próprio treinador da Ucrânia também disse. O guarda-redes titular da Ucrânia é o Lunin e não o Trubin. Pronto, não está em causa. Agora, eu assumo. Ele ontem, teve lá um ou outro falhanço, mas são coisas normais, do largar a bola, coisa que ele habitual. Mas isso, a gente também não sabe, as bolas vêm com efeito e nós metemos só quando lá estamos e lhes metemos as mãos, é que se percebe. Portanto, ele foi, de facto, o melhor jogador em campo. Agora, eu fico preocupado, por que razão é que ele no Benfica não sai aos cruzamentos e ontem na seleção saiu aos cruzamentos. E depois, analisando eu o que vou ter que aconteceu com o mesmo Franco, sair. diz Podes lá, diz passar lá. agora para ti, porque Diz o lá, Bruno já Bruno. perdeu. O Bruno só tinha uma nota de rodapé, Não, que era a só, seleção. mas eu vou dar a minha nota de rodapé e vou-me despedir, se não se importam, porque eu tenho mesmo que sair. E 18 horas era já o impensável também. Vai, segue. Portanto, a nota de rodapé era sobre a seleção sub-17, que não podia deixar de ser, para todos os portugueses estão satisfeitos e ver o futuro assegurado. E a segunda é para a 15ª do Real Madrid, enfim, uma máquina de ganhar estas competições, em que o Dortmund faz uma belíssima primeira parte e depois aconteceu o Real Madrid, que acontece sempre de ganhar estes jogos. Certo. Então, E, rapidinho, portanto, eu vou deixar a minha nota de rodapé, porque é um e assunto muito obrigado. importante. É um assunto importante, vou deixar para a semana. E só vou dar em nota de rodapé no final a vergonha que foi o futsal do Benfica, uma vez mais, que não consegue ganhar nem contra as antigas reservas do Benfica. E pronto, que agora estão no Braga. Um abraço a todos, carrega Benfica e até para a semana. Carrega Benfica.